Quando a gente entende que Deus é Deus, a gente tem uma concepção diferente, né? Você confia independente do que Ele faz, independente do que Ele deixa de fazer, porque Ele é Deus. E a palavra de Deus diz que Ele tem uma vontade. Ele tem uma vontade sobre a tua vida. Ele tem uma vontade sobre a nossa vida. E Paulo fala que a vontade dele ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade de Deus para nós é para nos edificar, não é para destruir. A palavra de Deus diz que Ele não esmaga a cana já esmagada. Ele não apaga o pavio que está apenas fumegando. A ação de Deus em favor do homem é uma ação de restaurar, é uma ação de curar, é uma ação de libertar. Aquela mentalidade de que Deus vem para castigar, isso não é proveniente de Deus. Isso é uma concepção nossa, né? Uma concepção do ser humano. Muitas vezes as pessoas tomam atitudes erradas, sofrem as consequências, não tem a quem culpar, diz: Deus está me castigando, mas não é por aí. Deus, na verdade, Ele quer restaurar. A palavra de Deus diz que Ele corrige sim, mas Ele corrige para restaurar, para edificar. Eu quero desejar as boas-vindas àqueles que nos visitam nesta noite. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça. É uma alegria, uma honra para nós, um prazer ter você conosco. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar um versículo da palavra de Deus que está no livro de Salmos, capítulo 72, verso 12. Este versículo, esta palavra, ela fala de uma ação de Deus a nosso favor. Mas uma ação que ela está condicionada a uma ação nossa. Se nós olharmos para a palavra de Deus, sempre a ação de Deus, ela está sempre dependendo de uma ação nossa, de uma atitude nossa. Jesus assim: vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Ele propõe o alívio, mas primeiro Ele faz o convite. E nesse convite, Ele me leva a me dispor: vinde a mim. Fala Deus: aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Sempre existe a condição de iniciativa nossa. E Jesus assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro na sua casa, sento na mesa com ele e como com ele. Isto é, se torna um amigo íntimo dele. A ação de Deus está condicionada a uma disposição nossa. Na verdade, nós somos muito hábeis em buscar resultados, mas nós temos uma dificuldade muito grande de caminhar pelos processos. Todo resultado ele necessita de uma caminhada, um processo. Ninguém alcança resultados de uma forma assim dinâmica, né, que caia do céu por descuido de alguém. Isso não acontece. As conquistas nossas dependem do nosso esforço. A conquista nossa espiritual depende também da nossa disposição, de nós nos investirmos. E a palavra de Deus chama isso de semeadura. E a palavra de Deus diz que quanto mais o homem semeia, mais ele colhe. Isso nós vemos no mundo natural, e isso transfere para o mundo espiritual. É gostoso colher, mas tem que plantar. Se não plantar, não colhe. E muitas vezes nós temos que cuidar com o que plantamos. Tem um ditadozinho popular, tirado de um texto bíblico, que diz: quem planta vento, colhe tempestade. A colheita sempre é mais abundante do que o plantio. Então nós temos que escolher a boa semente. Para isso nós temos que realmente nos dispor em Deus, para caminhar com o Senhor. Salmo 72, verso 12 diz assim: porque Ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. A outra versão diz assim: porque Ele livrará ao necessitado quando clamar.
como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Ele atende e acode e livra o necessitado quando ele clamar. Jesus diz assim: aquele que pede, recebe; aquele que busca, acha; aquele que bate, abrir-se-lhe-á. O que seria clamor? O clamor é uma busca, não apenas uma busca, mas o clamor é uma busca intensa, é um pedido intenso, é mais do que pedir, né? Eu diria assim, sempre eu uso esse exemplo, que como que se alguém fosse obrigado a caminhar em direção a um precipício, e ele sabe que aquele precipício está lá na frente, e ele vai pedindo para que Deus o livre daquilo, mas obrigatoriamente ele tem que caminhar naquela direção. Ele vai pedindo, ele vê que o tempo, a distância vai se aproximando do precipício, vai se encurtando, vai chegando próximo ao precipício, e ele começa a pedir. Quando ele chega no limiar do precipício, quase a se precipitar, ele entra em um verdadeiro clamor, né? É aquele pedido de desespero, aquele pedido de socorro, aquele pedido que, se Deus não fizer, eu estarei sucumbido. E a palavra de Deus, que Deus atende esse pedido, esse clamor Deus atende. E aí eu pergunto, por que então não começar a clamar já longe do precipício, né? Para mudar de rumo, mudar de direção? Porque a palavra de Deus diz que Deus atende, livra o necessitado quando ele clama. Eu quero que você entenda e você pratique recursos de Deus na palavra. Deus nos dá recursos para alcançarmos, conquistarmos na nossa vida espiritual, emocional e também material e física. Deus nos dá recursos, e um recurso que Ele nos dá é o clamor. E eu quero falar sobre o clamor hoje. Talvez você não tenha chegado nesse nível de clamar a Deus, mas quando você conseguir alcançar esse nível de clamar a Deus, você vai voltar para mim e falar assim: nossa, pastor, o negócio funciona mesmo, né? O negócio funciona mesmo. É como aquele que busca a Deus, clama ao Senhor, e chega num momento de desespero, ele ora por alguém, clama por alguém, por uma enfermidade, e quando a pessoa liga para ele e fala assim: olha, você orou por mim ontem, eu fiquei curado. Fala, não acredito, você está mentindo, está conversando. Porque realmente é autêntico, é real, a manifestação do sobrenatural de Deus acontece. Mas nós temos que nos dispor a isso. E a palavra de Deus diz que o Senhor tem promessas para nós. Deus tem promessa para os que creem. E os que creem clamam. Quem não crê não clama. Ah, não vou orar, não vou clamar. Não clamar para que Deus não ouve mesmo. Então não clama. Vai para o precipício. Vai ser sucumbido. E nós encontramos no Novo Testamento muitos textos mostrando a ação de intervenção de Jesus quando alguém clamou. Eu pergunto para você: Jesus viveu neste mundo como homem ou como Deus? Como homem. Hã? Como homem. Homem. Então, como homem, ele já atendia os clamores. E como Deus, como você acha que ele vai agir? Né? Como Deus, o que você acha que ele vai agir? Como homem, ele estava limitado. Sim, limitado. Ele não era onisciente, ele não era onipotente, não era onipresente e não era imutável. Tanto é que ele nasceu bebezinho e morreu grandão. Ele não era imutável. Ele sofreu a transformação e viveu na condição humana. Esse é o grande problema que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de viver Cristo. Ah, ele venceu porque ele era Deus. Não, ele venceu como homem para dizer para você que você pode vencer também. Amém. E sendo homem, ele atendeu os clamores. A palavra de Deus diz que lá em Mateus capítulo 14, versículo 30, aquele episódio quando Jesus vem andando sobre as águas e os discípulos estão dentro do barco, e eles acharam que Jesus era um fantasma.
Aí Pedro falou assim: se é tu mesmo, Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Vem. Pedro pula do barco e sai andando, até que ele sente medo, né? Não vou entrar nesse pormenor. E nisso ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele clama ao Senhor, e o Senhor Jesus o socorre, o atende ali. Em qualquer circunstância da nossa vida, amados, nós temos esse subterfúgio, nós temos esse recurso de Deus para nós, de nós clamarmos, mesmo quando falta fé, mesmo quando nós vacilamos, mesmo quando nós erramos, quando nós falhamos. Eu pisei na bola com Deus, eu não vou clamar não, o culpado sou eu. Sim, sempre o culpado vai ser eu, sempre o culpado vai ser você, nunca vai ser Deus. Mas Ele é misericordioso, Ele é amoroso, e quando nós clamamos, Ele nos atende, assim como Pedro clamou, e Ele salvou Pedro. Ele estendeu a mão, Ele levantou Pedro novamente, que estava afundando. Por isso, você tem esse recurso, Deus, não permita afundar-se. Se você sentir medo, clame. Se você tiver medo, clame. Mateus capítulo 15, versículo 22, fala de uma mulher cananeia, que ela, em desespero por sua filha, ela clama. E eis que uma mulher cananeia que saiu daquelas cercanias clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela estava com a sua filha em casa, tomada por espíritos demoníacos, e ela vai até Jesus e ela clama. Jesus a leva a passar por uma prova, por um teste, mas ela é aprovada no teste. E Jesus atende o clamor daquela mulher e liberta aquela menina. Nosso Deus é o Deus que manifesta o seu poder para libertar pessoas. Eu não sei o que tem te afligido, eu não sei qual é a opressão sobre a sua vida. Jesus diz: vinde a mim, você que está cansado e oprimido. Libertação. Aquela menina foi liberta. Tem pessoas que vivem escravizados nos vícios, na dependência, e não conseguem se libertar. Se você clamar, o Senhor te liberta. Amém, Jesus. Você não foi liberto porque você ainda não clamou. E muitas vezes a pessoa não clama porque ela não quer deixar. Aí Deus não faz. Mas quando ela quer, se posiciona e ela clama, Deus intervém. Porque a palavra de Deus diz que Deus atende o clamor daqueles que temem a Ele. Ainda quero citar ainda um homem que tinha um filho que era lunático. Era um espírito de opressão, um espírito maligno. Mas aquele menino tinha uma conturbação mental. E aquele homem clamou no meio da multidão, dizendo: mestre, peço que olhes para meu filho, porque ele é o único que eu tenho. Jesus curou aquele menino. Jesus libertou aquele menino daquela enfermidade psicológica. Quero dizer uma coisa para vocês, amados: não é tudo demônio não, viu? Tá? Porque aquilo que é demônio, você expulsa, tem que sair. Mas se você expulsa e não sai, não é demônio não. Pode ser outras coisas. Pode ser um emocional agitado, pode ser psicológico, pode ser fragilidades. Nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. E a alma também adoece. E se ela não for tratada, ela fica conturbada, e ela perde a noção, ela perde a direção. E Jesus cura as emoções daquele menino. Jesus traz sanidade emocional. Eu não sei como está o teu emocional. Eu não sei como as pressões de fora têm prejudicado as tuas emoções. Eu quero dizer para você: confie no Senhor, clame ao Senhor, que assim como Ele curou aquele menino lunático, um desequilíbrio emocional, psicológico, Ele cura as nossas emoções. Ele cura as nossas emoções. O apóstolo diz: lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade. Ansiedade aonde? Nas emoções, porque Ele tem cuidado de nós.
Quando eu confio no Senhor, eu lanço ao Senhor e clamo ao Senhor, e Deus intervém. E Ele me transforma, Ele me liberta, Ele me cura. E nós vemos aqui, ainda em Marcos capítulo 10, versículo 47, Jesus agindo na vida de um homem que era cego de nascença, cego, chamado cego de Jericó. Jesus entrando em Jericó, encontrou aquele homem que ouvia dizer que Jesus passava por ali, e aquele homem começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para, manda chamar aquele homem e pergunta para aquele homem: o que queres que eu te faça? Legal, às vezes eu acho que Jesus tem um humor tremendo, né? Vai perguntar para um cego que está gritando, pedindo misericórdia: o que você quer que eu faça? Uma esmolinha, Jesus, né? Pois é, que eu veja, Senhor, que eu retorne à vista, que eu veja. Em outra versão diz que os meus olhos sejam abertos. E Jesus cura aquele homem fica restaurado, e a Bíblia diz que aquele homem começa a seguir a Jesus. Desta mesma maneira nós continuamos a clamar. Esse é o recurso que Deus deu para o seu povo, mas muitas vezes o povo de Deus não tem usado esse recurso. A palavra de Deus, Tiago, fala assim, que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. A oração do justo, imagine o clamor, imagine o clamor. Imagine uma alma derramada diante do Senhor. Interessante que no Velho Testamento, a pessoa, para ter um relacionamento com Deus, tinha que ir no sacerdote, não tinha? Não era assim? Queria perdoar pecado, tinha que ir lá no sacerdote, levar o cordeiro do sacerdote, o sacerdote matar. E eu pergunto para você, por que Deus ouviu a oração de Ana? Ela não foi a sacerdote, não. Lembra a história de Ana, mãe de Samuel? Era uma mulher estéril que não tinha filhos. E ela era fustigada pela outra esposa do seu marido, né, que naquela época as pessoas faziam o que bem entendiam, que não tinha lei, né? Porque a outra Penina tinha filhos e ela não tinha. E a Bíblia diz que no tempo da adoração, Ana desceu com o seu esposo para adorar ao Senhor. E Ana estava derramando, o texto ela diz, derramando a sua alma diante do Senhor, clamando ao Senhor com toda a força do seu coração. E a palavra de Deus diz que o profeta, ele viu aquela mulher lá na porta do átrio do templo, lá, daquele jeito, chamou a atenção dela, falou assim: toma vergonha, onde você viu uma hora dessa, o sol quente, você está bêbada no templo ainda? Ela disse: não, meu Senhor, eu não estou bêbado, estou derramando a minha alma diante do Senhor, minha alma está amargurada. Consequentemente, Deus toma Elias e diz: vai embora para a tua casa, que no teu tempo Deus vai atender a tua oração. Ali 9 meses nasce de Ana Samuel, que foi dedicado ao Senhor, um profeta, um juiz de Israel que marcou tempo na história de Israel, por uma mãe que quebra o protocolo do sacerdócio da época e chega à presença de Deus através do clamor. Imagine agora você que tem o Espírito Santo, que estrago que você não pode fazer clamando. Já pensou nisso? Pois é. A palavra de Deus diz que Jesus nos ensina a clamar. E lá em Lucas capítulo 18, verso 1 a 8, ele conta uma parábola, uma história de um juiz iníquo. E lá diz assim, que em uma determinada cidade havia um juiz que não temia os homens e nem a Deus. Imagine como é que o cara era, né? Ele não temia os homens e nem a Deus. Mas naquela cidade havia uma viúva. O coitado do juiz estava lascado. Havia uma viúva. E a palavra diz que incessantemente aquela viúva ia até aquele juiz iníquo, para que ele fizesse juízo em relação a uma causa que ela possuía. Aquele juiz dispensava aquela mulher, dispensava. E a palavra de Deus diz que aquela mulher foi tantas vezes naquele juiz, que ele disse, falou assim: eu não temo a Deus nem os homens, mas se eu não atender essa mulher, não vai me dar sossego, eu vou resolver o problema dela. E a palavra de Deus diz que ele resolveu o problema daquela mulher. E aí Jesus diz assim no versículo 7 de Lucas 18:
E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, isto é, ainda que eles achem que Deus está tardando, Deus não vai fazer justiça para aqueles que clamam, sim. Então eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, não desanime, clame ao Senhor. Ei, pastor, mas tem 10 anos que eu estou clamando. Foi mais 10, né? Quando você está clamando é porque você está vivo, está viva. Dá glória a Deus por isso, né? Porque o dia que você deixar de clamar é porque você não é mais. Olha aí o versículo, por um acaso, né? Por um acaso, uma coincidência, uma providência. Vê o versículo 20 do Salmo 72. Olha o que diz aí. Porque esse Salmo 72 é uma oração, na verdade, de Salomão, né? Uma palavra de Salomão, e ele menciona aqui Davi, né? E o versículo 20 diz assim: findam as orações de Davi, filho de Jessé. Você sabe por que findaram as orações de Davi? Alguém pode chutar aí? Ele morreu. Porque ele morreu. Então, se o cara só parou de orar depois que morreu, entra por esse caminho, né? Porque depois que você morrer, você não vai precisar orar mais, porque você vai estar na glória com o Senhor eternamente, amém. Onde não haverá pranto, não haverá choro, você não vai precisar clamar mais, você vai reverter o seu clamor em louvor e adoração, em gratidão ao Senhor, certo? Isso é o que o louvor realmente faz. E eu gostaria de citar algumas razões por que nós clamamos. Por que nós clamamos a Jesus? E por que nós clamamos somente a Jesus? Nós não temos alguém aqui clamar, né? Nós temos ao Senhor Jesus. É o que a palavra de Deus diz. Romanos capítulo 8, versículo 34, diz assim: quem os condenará? E eu desafio. Romanos, Paulo faz um desafio para o inferno. Quem vai te condenar? Sabe por que ninguém tem coragem de condenar? Porque é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ora, Cristo veio, deu a sua vida, morreu por você, venceu a morte, ressuscitou, está entronizado à direita de Deus Pai e intercede por você. Eu pergunto, quem vai ter coragem de te condenar, de te acusar? Então por que nós clamamos ao Senhor Jesus? Somente a Ele, pois Ele é o único que morreu por nós e não ficou no túmulo, ressuscitou e está vivo e vivo para sempre. Por que nós clamamos a Jesus? Somente a Ele, pois é o único que tem o poder. Não existe autoridade e poder para mais ninguém. Mateus capítulo 28, versículo 18, antes de Jesus comissionar os seus discípulos, antes de ele subir aos céus, ele comissionou os seus discípulos, deu uma comissão, deu uma missão para os discípulos, que era de ir pregar o Evangelho a toda criatura, ensinar as pessoas, batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e discipulá-las, na verdade, dentro da palavra. Antes de Jesus comissionar aos seus discípulos, ele diz assim, Mateus 28, 18, e chegando-se Jesus falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado quanto do poder? Todo. Quando alguém recebe a totalidade de algo, o que sobra? Nada. Então, se Jesus recebeu todo o poder, o que sobrou para o diabo? Nada. E por que você tem medo dele? Você não precisa ter medo dele. Ele tem força? Tem. Mas poder ele não tem. Diante de Deus, ele não é nada, ele desaparece. Amém. Tanto é que ele era anjo, ele tomava a segunda posição na glória do céu, Lúcifer. E quando ele se rebelou, ele foi expulso de lá. E não teve nem choro nem vela, né? Ele não teve nem o que fazer para resistir. Foi expulso, pronto, acabou.
né? E a palavra de Deus diz, Apocalipse capítulo 19 até o capítulo 22, fala do destino dele, que é o lago de fogo e enxofre. Está determinado o inferno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Ele está destruído. Não existe, não há uma solução para ele. E o que ele quer fazer? Ele quer levar quanto mais pessoas com ele para ofuscar o plano de Deus, como que se Deus fosse mudar a sua condição de céu. O Senhor Jesus recebeu todo o poder e toda a autoridade está nas mãos dele. É por isso que nós temos que clamar a Ele. É Ele que tem o poder, né? É Ele que tem o poder. O que adianta se o meu irmão tem uma coisa que eu quero, ele está querendo vender e eu quero comprar? Por que eu vou falar com o vizinho? Por que eu vou falar com o tio, com a tia, com o vô, com a avó, com a mãe? Eu tenho que falar com ele. Porque no dia dele ir no cartório para assinar, não vai ser mais ninguém, vai ter que ser ele. Apesar de não precisar reconhecer firma mais, mas vai ter que ser ele. Porque ele que é o dono. Se a autoridade e o poder está na mão do Senhor Jesus, eu tenho que ir diretamente a Ele. Se Ele morreu e veio a este mundo e morreu por mim para eu poder ter acesso direto a Ele, eu vou ficar perdendo tempo, arrumando atalho e arrumando trabalho. Eu tenho que ir diretamente a Ele. Outra razão por que nós clamamos a Jesus, pois Ele é o único, altamente suficiente para nos resgatar da maldição do pecado. Ninguém pode tirar o homem da condição pecadora. Ninguém pode livrar o homem do inferno se não for Jesus Cristo. Para isso ele veio a este mundo, para isso ele derramou o seu sangue e por isso ele intercede por nós, para permanecermos realmente fiéis ao Senhor. Em Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim: em nenhum outro há salvação. Olha aí na tua Bíblia. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe salvação se não for em Jesus Cristo. Ah, pastor, mas a igreja não ajuda? Não. A igreja mostra o caminho, a igreja mostra a direção. E é responsabilidade da igreja mostrar a direção certa. É responsabilidade dos líderes mostrar a direção certa. Hoje em dia, as igrejas, os púlpitos têm se tornado palcos de show. E muitos se levantam para dizer aquilo que agrada às pessoas. Mas há um compromisso, precisamos viver um compromisso com a palavra e com o Deus da palavra. Nós não estamos aqui para agradar pessoas, nós estamos aqui para levar pessoas ao caminho certo e agradar ao Senhor, Criador do céu e da terra e Senhor de todas as coisas. Esse precisa ser o nosso compromisso, esse precisa ser o teu compromisso. Porque sabe, irmão, vocês não vão prestar conta para mim. O máximo que eu posso é chamar você e te aconselhar. Meu irmão, você está errado, você está pisando na bola, desse jeito você vai para o buraco, né? Vem cá, dá a mão aqui, vamos caminhar junto, vamos caminhar pelo caminho reto do Senhor. O máximo que eu posso fazer é isso, orar por alguém. Eu não posso fazer mais nada do que isso. Eu não vou conseguir levar ninguém para o céu. Eu só sou responsável pela minha vida. Nem a Judimari, eu não vou dar conta de levá-la para o céu, ela vai ter que ir com as pernas dela. Nós temos que fazer nada. As pessoas dizem assim: Deus, quando eu morrer, Deus vai me colocar num bom lugar, porque eu não faço isso, não faço aquilo. Você não tem que fazer. Você tem que fazer para conquistar e não ficar neutro. Você tem que fazer. Você tem que buscar a vontade de Deus. Você tem que viver a vontade de Deus. Não de uma forma religiosa e doutrinária, mas algo de coração. Nós precisamos viver um relacionamento com Deus. Eu preciso viver uma amizade com Deus. Eu preciso ter prazer na presença dEle. Ele precisa ter prazer na minha vida, prazer nos meus atos, nas minhas palavras, nos meus pensamentos. Ele precisa ter prazer nisso. E como que ele vai ter prazer? Quando eu olho para a verdade e eu procuro viver a verdade, obedecer o que a palavra de Deus diz. Só Ele é suficiente para nos resgatar da maldição do pecado.
Por que razão nós clamamos a Jesus e somente a Ele? Pois é o único que nos leva à presença de Deus. Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele nos ensinou a orar na autoridade no nome dEle. A palavra de Deus diz que Ele é o sumo sacerdote de Deus. Aquilo que o sacerdote fazia lá no Velho Testamento, que ligava o homem com Deus através do sacerdócio, Jesus Cristo, o sumo sacerdote, Ele nos liga ao Pai. E a palavra de Deus diz, lá em Timóteo diz que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, por quê? Porque Ele veio e se igualou a nós, se fez como nós, e como homem, Ele venceu aquela condição do pecado, mostrando para mim, para você, para nós, como seres humanos, que nós, como homens em Cristo, nós temos condições de vencer. Ele abriu o caminho. A palavra de Deus que Ele rasgou o véu que nos separava de Deus, e nós temos livre acesso ao Pai. Em João 14,6, Jesus faz uma declaração tremenda, maravilhosa, importante, que nós conhecemos de cor, né? Disse Jesus: eu sou o quê? Eu sou o caminho. Vamos falar junto? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele não diz eu sou um dos caminhos, diz eu sou o caminho. Se eu quiser chegar por um outro caminho a Deus, eu não vou conseguir. Se eu quiser chegar por um caminho das boas obras, não vai adiantar nada. Porque o que me salva não são boas obras, o que salva é a graça de Deus. Paulo fala em Efésios: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dádiva, é presente de Deus. Eu tenho que crer naquilo que o Senhor me presenteou, e tenho que aceitar este presente, tomar posse deste presente. Isto vai realmente me levar a entender que Ele é o único recurso que eu tenho, é a única pessoa que eu tenho a clamar. Tempo atrás uma irmã escreveu uma mensagem para mim e escreveu um monte de coisas ruins que aconteceu com ela, e de pessoas que abandonaram ela. Aí depois no final falou assim: pastor, eu só tenho Deus. E assim ela falou numa conotação de desolação. E eu respondi: agora você achou o lugar certo. Demorou, mas chegou lá. Enquanto você estava esperando pelo João, pelo Antônio, pela Maria, pela Sebastiana, pela Luciana, todo mundo te deixou. Você estava esperando nele. Agora, quando todo mundo te deixou, você recorreu ao Senhor. Agora você só tem Deus. Então confia e espera nele, que Ele vai te ouvir, Ele vai te atender. E muitas vezes fala assim: todo mundo me abandonou, eu só tenho Deus. Mas você tem o melhor. Na verdade, você teria que ter tido Ele em primeiro lugar, você deixou Ele por último. Por isso você sofreu, né? Eu costumo dizer assim, que Jesus é a última porta que o homem bate. Ele bate em tudo quanto é porta. Ele bate na porta da religião, ele bate na porta da filosofia, da ideologia, das obras, disso, daquilo, do materialismo, né? Em tantas portas ele bate. Ele só vai se frustrando, decepcionando. No dia que ele bate na porta de Jesus, a porta se abre e ele entra, ele não precisa de mais nada. Vai falar que se eu tivesse batido nela primeiro, né, tinha evitado tanta coisa. Mas é assim mesmo, nós somos assim. Mas Ele é o único que nos leva à presença de Deus, não existe outro caminho. E eu estou terminando. Por que eu clamo a Jesus e somente a Ele? Pois é o único que nos garante a vida eterna. Eu pergunto para você, eu vou ser drástico: se você morrer hoje, para onde você vai? Para onde vai a tua alma? Ah, pastor, eu não quero morrer, nem eu. Mas eu não mando nisso, e nem você manda. Tá? Esses dias eu ouvi numa palestra do Billy Graham, e ele estava falando com uma multidão, né? Era um estádio. Ele disse: eu vou dizer isso porque amanhã nós vamos reunir, e talvez alguém não esteja amanhã aqui porque já partiu. Eu acho que cada um fica empurrando a senha para o outro, né? Amanhã é muito perto, né?
Mas quem sabe? Quem manda nisso? Mas eu pergunto para você, para onde vai a tua alma? Ah, pastor, eu não sei, você precisa saber. Porque quem determina isso é você. Tá? Saiba você que quem determina o futuro da tua alma é você. Com você e eu para comigo. A minha posição eu tomei. A minha posição eu tomei. Se eu morrer hoje, agora, amanhã, eu estou com Jesus. Não por méritos, não. Por misericórdia e graça dele. Porque nós somos todos iguais. Às vezes alguém julga mais santo do que o outro, mais pecador do que o outro. Mas nós somos todos iguais. É por isso que Jesus morreu por todos. É por isso que Deus amou a todos, que deu seu Filho para morrer por todos, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Amém, Jesus. É pela graça, é pela misericórdia, mas é o único que pode nos garantir a salvação. Em João 3,36 diz assim, João capítulo 3, versículo 36 diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. É muito forte isso, né? Eu não gosto nem de olhar para a parte final deste texto. Se eu tivesse que falar da parte final, o que é a ira de Deus, a ira de Deus não é sofrimento nessa terra não, irmãos. Pode ter certeza disso. É coisa que o homem nem imagina. Esse sofrimento, dor, angústia, amargura, tristeza, ranger de dentes. A palavra Deus que é ranger de dentes. É como o bicho que rói e não acaba. É como o fogo que queima e não consome. É inimaginável. Não consegui falar. Nós não conseguimos imaginar. Mas a palavra de Deus diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. E crer não é apenas acreditar, crer a ponto de tomar realmente para si. Deus enviou Jesus ao mundo para lhe dar um grande recurso para todos os tempos do nosso viver. Nós vamos usar deste recurso. Você que é filho, você que é filho de Deus, você que é lavado, redimido pelo sangue de Jesus. O apóstolo diz assim que nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus. Nós podemos conversar com Deus face a face, sem intervenção de homem algum, sem ter que pedir para homem algum, como lá no Velho Testamento. Você tem essa condição, você tem essa liberdade, porque Jesus garantiu isso para você. Ele garantiu isso para você. E quando você clama a Deus, Deus atende, Deus ouve, Deus move a sua glória. Romanos 10:13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que clamar ao Senhor, será salvo. O maior milagre que pode acontecer na vida do ser humano é a salvação. É a salvação. Não é a cura de enfermidades, não. Não é ver um paralítico andar, não. O maior milagre é a salvação, porque o paralítico, muitas vezes, um bom ortopedista pode dar uma condição para ele, mas a alma ninguém pode fazer. Pode chamar cardiologista, almologista, né? Acho que é aquele da alma, talvez, né? Pode chamar quem quiser. Ninguém pode resolver a condição de alma do homem, somente Jesus Cristo. E quando o homem invoca, quando o homem clama, o Senhor salva. Tão simples, né? Um milagre tão autêntico e tão evidente, mas tão simples de se alcançar. Salmo 72:12, que nós lemos: porque Ele livrará o necessitado quando clamar. E o seu irmão diz assim: quando você clamar, Ele vai te livrar. Você entendeu, irmão? Então clama, meu irmão. Clama. Jeremias 33:3, o Senhor diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jesus disse aos discípulos: até agora vocês não pediram nada, vocês não clamaram nada. Peçam para que vocês recebam a alegria de vocês seja completa. Amém, Jesus. Clamem, peçam. Mateus 7:8, último versículo que eu encerrei. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. É um processo isso na nossa vida.
Às vezes você começa pedindo, nem com tanta necessidade. E aí você acaba clamando por uma grande emergência, né? Uma situação de emergência. E Deus atende. Deus atende. Eu costumo dizer que Deus gosta de agir no linear das coisas. Quando você fala agora, acabou. Agora a vaca foi para o brejo. O Senhor fala, não. Ainda tem uma pontinha de terra seca. Vou trazer ela de volta. Clame ao Senhor. Use desse recurso que o Espírito Santo de Deus te dá, através do sacrifício de Jesus Cristo por você. Amém? Amém. Curva sua cabeça.